Seção 8. Da revisão do processo administrativo. Artigo 262. Cabe, em qualquer tempo, a revisão do processo de que houver resultado a imposição de penalidade administrativa. 1. Quando se aduzam fatos ou circunstâncias suscetíveis de provar a inocência ou de justificar a imposição de sanção mais branda. Ou, 2, quando a sanção se tenha fundado em prova falsa. Artigo 263. A instauração do processo de revisão poderá ser determinada de ofício, a requerimento do próprio interessado, ou, se falecido, do seu cônjuge ou companheiro, ascendente, descendente ou irmão. Artigo 264. O processo de revisão terá o rito do processo administrativo. Parágrafo único. Não poderá integrar a comissão revisora quem haja atuado em qualquer fase do processo revisando. Artigo 265. Julgada procedente a revisão, será tornada sem efeito a sanção aplicada, com o restabelecimento, em sua plenitude, dos direitos por ela atingidos, exceto se for o caso de aplicar-se penalidade menor. Título 4. Das disposições finais e transitórias. Artigos 266 e 267, vetados. Artigo 268. Ficam criados 6 cargos de subprocurador-geral da República. Artigo 169. Ficam criados 74 cargos de procurador regional da República. Parágrafo 1º. O provimento de todos os cargos de procurador regional da República será considerado simultâneo, independentemente da data de atos de promoção. Parágrafo 2º. Os vencimentos iniciais do cargo de Procurador Regional da República serão iguais aos do cargo de Procurador de Justiça do Distrito Federal. Artigo 270. Os atuais procuradores da República de primeira categoria, que ingressaram na carreira até a data da promulgação da Constituição Federal, terão todos seus cargos transformados em cargos de Procurador Regional da República, mantidos seus titulares e lotações. Parágrafo 1º. Os cargos transformados na forma deste artigo, excedentes do limite previsto no artigo anterior, serão extintos à medida que vagarem. Parágrafo 2º. Os procuradores da República, ocupantes dos cargos transformados na forma deste artigo, poderão ser designados para oficiar perante os juízes federais e os tribunais regionais eleitorais. Artigo 271. Os cargos de Procurador da República de primeira categoria, não alcançados pelo artigo anterior, e os atuais cargos de Procurador da República de segunda categoria são transformados em cargos de Procurador da República. Parágrafo 1º. Na nova classe, para efeito de antiguidade, os atuais procuradores da República de primeira categoria precederão os de segunda categoria. Estes manterão na nova classe a atual ordem de antiguidade. Parágrafo 2º. Os vencimentos iniciais do cargo de Procurador da República serão iguais aos do atual cargo de Procurador da República de primeira categoria. Artigo 272. São transformados em cargos de Procurador do Trabalho de primeira categoria, sem cargos de Procurador do Trabalho de segunda categoria. Artigo 273. Os cargos de Procurador do Trabalho de primeira e de segunda categorias passam a denominar-se, respectivamente, Procurador Regional do Trabalho e Procurador do Trabalho. Parágrafo 2º. Até que sejam criados novos cargos de Subprocurador-Geral do Trabalho, os atuais Procuradores do Trabalho de primeira categoria, cujo cargo passa a denominar-se Procurador Regional do Trabalho e que estejam atuando junto ao Tribunal Superior do Trabalho, ali permanecerão exercendo suas atribuições. Parágrafo 2º.
Os vencimentos iniciais dos cargos de Procurador Regional do Trabalho e de Procurador do Trabalho serão iguais aos dos cargos de Procurador Regional da República e de Procurador da República, respectivamente. Artigo 274. Os cargos de Procurador Militar de primeira e segunda categorias passam a denominar-se, respectivamente, Procurador da Justiça Militar e Promotor da Justiça Militar. Parágrafo único. Até que sejam criados novos cargos de Subprocurador-Geral da Justiça Militar, os atuais procuradores militares da primeira categoria, cujos cargos passam a denominar-se procuradores da Justiça Militar e que estejam atuando junto ao Superior Tribunal Militar, ali permanecerão exercendo suas atribuições. Artigo 275. O cargo de promotor de justiça substituto passa a denominar-se promotor de justiça adjunto. Artigo 276. Na falta da lei prevista no artigo 16, a atuação do Ministério Público na defesa dos direitos constitucionais do cidadão observará, além das disposições desta lei complementar, as normas baixadas pelo Procurador-Geral da República. Artigo 277. As promoções nas carreiras do Ministério Público da União, na vigência desta lei complementar, serão precedidas de adequação das listas de antiguidade aos critérios de desempate nela estabelecidos. Artigo 278. Não se farão promoções nas carreiras do Ministério Público da União antes da instalação do Conselho Superior do ramo respectivo. Artigo 279. As primeiras eleições para a composição do Conselho Superior de cada ramo do Ministério Público da União e para a elaboração das listas tríplices para Procurador-Geral do Trabalho, Procurador-Geral da Justiça Militar e Procurador-Geral de Justiça serão convocadas pelo Procurador-Geral da República para se realizarem no prazo de 90 dias da promulgação desta lei complementar. Parágrafo 1º. O Procurador-Geral da República disporá, em ato normativo, sobre as eleições previstas neste artigo, devendo a convocação anteceder de 30 dias a data de sua realização. Parágrafo 2º. Os conselhos superiores serão instalados no prazo de 15 dias, contado do encerramento da apuração. Artigo 280. Entre os eleitos para a primeira composição do Conselho Superior de cada ramo do Ministério Público da União, os 2 mais votados em cada eleição terão mandato de 2 anos, os menos votados de 1 ano. Artigo 281. Os membros do Ministério Público da União, nomeados antes de 5 de outubro de 1988, poderão optar entre o novo regime jurídico e o anterior à promulgação da Constituição Federal, quanto às garantias, vantagens e vedações do cargo. Parágrafo único. A opção poderá ser exercida dentro de 2 anos, contados da promulgação desta lei complementar, podendo a retratação ser feita no prazo de 10 anos. Artigo 282. Os procuradores da República nomeados antes de 5 de outubro de 1988 deverão optar, de forma retratável, entre as carreiras do Ministério Público Federal e da Advocacia Geral da União. Parágrafo 1º vetado. Parágrafo 2º. Não manifestada a opção, no prazo estabelecido no parágrafo anterior, o silêncio valerá como opção tácita pela carreira do Ministério Público Federal. Artigo 283. Será criada, por lei, a Escola Superior do Ministério Público da União, como órgão auxiliar da instituição. Artigo 284. Poderão ser admitidos como estagiários do Ministério Público da União estudantes de direito inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil. Parágrafo único. As condições de admissão e o valor da bolsa serão fixados pelo Procurador-Geral da República, sendo a atividade dos estagiários regulada pelo Conselho Superior de cada ramo. Artigo 286. As despesas decorrentes desta lei complementar correrão a contas das dotações constantes no orçamento da União. Artigo 287.
aplicam-se subsidiariamente aos membros do Ministério Público da União as disposições gerais referentes aos servidores públicos, respeitadas, quando for o caso, as normas especiais contidas nesta lei complementar. Parágrafo 1º. O regime de remuneração estabelecido nesta lei complementar não prejudica a percepção de vantagens concedidas, em caráter geral, aos servidores públicos civis da União. Parágrafo 2º. O disposto neste artigo não poderá importar em restrições ao regime jurídico instituído nesta lei complementar ou na imposição de condições com ele incompatíveis. Artigo 288. Os membros do Ministério Público Federal, cuja promoção para o cargo final de carreira tenha acarretado a sua remoção para o Distrito Federal, poderão, no prazo de 30 dias da promulgação desta lei complementar, renunciar à referida promoção e retornar ao estado de origem, ocupando o cargo de Procurador Regional da República. Artigo 289. Sempre que ocorrer a criação simultânea de mais de um cargo de mesmo nível nas carreiras do Ministério Público da União, o provimento dos mesmos, mediante promoção, presumir-se-á simultâneo, independentemente da data dos atos de promoção. Artigo 290. Os membros do Ministério Público da União terão mantido em caráter provisório a sua lotação, enquanto não entrarem em vigor a lei e o ato a que se referem os artigos 34 e 214. Parágrafo único. O disposto neste artigo não obsta às alterações de lotação decorrentes de remoção, promoção ou designação previstas nesta lei complementar. Artigo 293. Ao membro ou servidor do Ministério Público da União é vedado manter sob sua chefia imediata, em cargo ou função de confiança, cônjuge, companheiro ou parente até o 2º grau civil. Artigo 294. Esta lei complementar entra em vigor na data da sua publicação e se deu no dia 21 de maio de 1993. Artigo 295. Revogam-se as disposições em contrário.